todos e a todas, eu me chamo Stephanie Oliveira Coelho, sou integrante do grupo Educação Infantil e Políticas Públicas e vou apresentar o meu trabalho intitulado Educação Infantil e a Crise Sanitária, Políticas Públicas e Ações Intersetoriais Repensadas em Tempos de Pandemia. Bom, para começar, gostaria de explicar um pouco a organização do trabalho, que foi dividido em 5 tópicos: introdução, objetivo, metodologia, resultados e conclusão. A pesquisa tem um contexto dentro de uma pandemia causada pelo vírus do Covid-19, mas ela foi pensada e iniciada antes mesmo da pandemia chegar aqui no Brasil. Nós começamos nosso trabalho em agosto de 2019, através de revisões bibliográficas, muita leitura, de discussões a respeito de quais seriam os próximos passos para a pesquisa, e tínhamos decidido que em 2020 iniciaríamos o trabalho de pesquisa de campo, no qual não foi possível realizar por conta da pandemia e do fechamento das escolas. Nós revisamos então nossas estratégias metodológicas, começamos a pesquisar de forma virtual para que nosso trabalho não fosse perdido e que continuássemos a investigar quais as ações e medidas de cada município a respeito das políticas públicas para a educação infantil. Eu vou falar um pouco mais à frente sobre a metodologia, mas uma das estratégias que utilizamos foi uma entrevista com a professora da Universidade de Juiz de Fora, Rita Coelho, que também já atuou no Ministério da Educação e tem experiência na questão de programas intersetoriais. Bom, mas o que é a intersetorialidade? A partir da definição proposta por Oliveira Lota e Freitas, 2019, a intersetorialidade é a coordenação de diferentes setores para conjuntamente construírem soluções que resolvam de forma produtiva problemas sociais. Podemos pensar na questão da pandemia, a assistência social e a educação, organizando ações que possam promover dignidade humana para a família e para os estudantes dessas escolas públicas. A escolha da temática se deu a partir da necessidade de pensar a pandemia e a continuidade do trabalho pedagógico, mas também de como a escola poderia possibilitar a continuidade da alimentação dos estudantes, da saúde desses estudantes. Como objetivo principal, temos a discutir as políticas públicas para a educação infantil, em especial as ações intersetoriais, considerando o contexto da pandemia causada pela Covid-19. E a metodologia parte da análise das legislações referentes à educação infantil, a coleta de dados a partir dos sites e redes sociais oficiais de cada município e a entrevista com a professora Rita Coelho. Os municípios que estudamos são municípios do estado do Rio de Janeiro, 16 municípios mais a capital. Entre eles podemos citar Barra do Piraí, Belfor Roxo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Niterói, entre outros. Bom, a contextualização da política pública, o que é uma política pública? No caso, política pública é tudo que o Estado faz ou deixa de fazer. Então, a negligência do Estado em relação a problemas sociais também pode ser considerado uma política pública. Para abordar um pouco mais da intersetorialidade, eu pesquisei a respeito de programas intersetoriais que já existiam antes mesmo da chegada da pandemia, que é o Saúde na Escola e o Programa Nacional de Alimentação Escolar.
O Programa Saúde na Escola ele foi criado em 2007 e ele visa contribuir com a formação integral dos estudantes da rede pública através de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde. Então, é a conjunção da saúde mais educação para poder resolver problemas de caráter saudável ou não dentro do ambiente escolar. E também temos o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE, que visa promover, possibilitar, no caso, né, refeições com caráter de valor nutricional para as crianças da escola pública. Uma fala da Rita Coelho que me chamou a atenção e eu resolvi colocar aqui no trabalho a respeito do PNAE. Ela diz: uma das coisas que tem me incomodado muito é que como que a educação está desestruturando o PNAE, um dos maiores programas de distribuição diária de alimentação, com cobertura de valor nutricional, com cardápio profissionalizado. Tem escola que tem 4 refeições por dia e nós estamos transformando isso em distribuição de cesta básica. Porque entende-se que se a escola abrir e determinados grupos de crianças que estão ficando subnutridas, cujas famílias estão famintas, recebam as refeições na escola, que isso é assistencialismo. Eu entendo que isso é proteção social e é um dos objetivos da escola e uma das finalidades pedagógicas da educação infantil. Está escrito lá nas diretrizes curriculares o bem-estar, a saúde da criança. Nós não temos só objetivos de aprendizagem, de desenvolvimento cognitivo. No caso da educação infantil, isso está muito claro. Bom, a Rita aqui, ela critica como que ações que já existiam antes da pandemia estão sendo desarticuladas dentro desse contexto emergencial. Programas que poderiam continuar a funcionar nesse período de crise sanitária estão sendo desarticulados e repensados de maneira muito simples, no caso de que um programa que você poderia oferecer 4 alimentações, né, 4 refeições para cada criança, você simplesmente dá uma cesta básica para aquela criança e para aquela família. Então, por que que isso tem acontecido, né? Por que que não tem sido pensado e reestruturado programas que já existiam para promover a dignidade humana dessas crianças e dessas famílias? Como considerações finais, eu trago a questão do desenvolvimento, né, da concepção de educação infantil, que hoje é considerado um direito das crianças, mas a pandemia e as ações emergenciais acabaram trazendo uma desarticulação das políticas, né? As ações anteriormente desenvolvidas já não davam conta das demandas dos diferentes setores da sociedade e a partir dessa necessidade de tomar medidas emergenciais, o Estado, né, os municípios, a União, acabou tendo que repensar estratégias para lidar com essa situação completamente atípica e inesperada. A educação foi uma das áreas que mais precisou se reinventar no meio da pandemia e o fechamento das escolas e universidades, na tentativa de conter a propagação do vírus, modificou todo o planejamento realizado para o ano de 2020. A pesquisa realizada, né, de maneira remota possibilitou compreender que as desigualdades presentes antes mesmo da pandemia foram acentuadas nesse momento atípico. A necessidade de tomada de ações em meio à crise emergencial fez com que as diferentes esferas do poder público precisassem agir de maneira rápida e sem muita organização, o que gerou uma desarticulação dessas ações. Aqui eu trago algumas das referências que eu utilizei para a construção do resumo para a JIC. E gostaria de agradecer mais uma vez. Muito obrigada e até logo.